Uau, que honra estar aqui em Sorocaba. Para dar um contexto para vocês do porquê é tão emocionante para mim subir nesse palco, eu me sinto em casa aqui, eu sou praticamente uma sorocabana. Meus avós nasceram aqui e moraram aqui a vida inteira. Vô Mário e vó Maria. Me enche de emoção falar deles. Então eu estou me sentindo literalmente no quintal da minha casa para poder conversar com vocês. Boa noite. Durante muito tempo, eu achei que dizer sim era sinônimo de força. Eu falava sim para tudo. Para metas inalcançáveis no trabalho, para projetos que não tinham nada a ver com os meus valores e até para lugares que eu não gostaria de estar. Era sim para todo mundo e para todos os locais e para todas as horas. Bom, cada sim para fora era muitas vezes um não dentro de mim. Um não bem silencioso que ia me corroendo aos poucos e que, na verdade, eu sentia que era um grande fracasso, mas foi um momento que eu percebi que isso era, sim, um capítulo novo da minha vida. Bom, gente, eu sou a Bia, eu trabalho com redes sociais, então nada melhor do que fotos para me apresentar. Aqui está um pouquinho de mim, eu sou mãe de 2 filhos, eu trabalho, eu pratico esportes, eu organizo a rotina da casa, eu gosto de estar com os meus amigos, família, vivo viajando para todos os cantos, eu tenho 2 pais e 2 mães, eu gosto de autocuidado, eu me cuido e eu também sou líder de uma multinacional e toco a área de marketing dela. É bastante coisa, né? E foi nesse dia dessa foto que eu recebi uma pergunta que mudou muito a minha vida. Ela foi uma pergunta simples, pontual, mas que tocou dentro de mim. Bom, para dar um pouquinho de contexto para vocês, essa foto foi logo que acabou a pandemia. Então, imagina o seguinte, esse menino lindo de máscara é o Francisco. Francisco, assim como todos nós, ficou trancado dentro de casa por alguns anos. A vida dele virou de ponta cabeça. Além de ter que usar máscara com 4 anos, o Francisco ganhou um irmão, aquele bebê de 6 meses, o Antônio Pedro. E o Fran, nesse dia, era o dia que ele tinha que voltar. Ele estava tendo aula dentro de casa, aquela coisa toda que todos nós vivemos, e o Francisco teve que voltar para a escola e fazer a sua primeira aula de volta, né, de máscara, com todos os professores, e começar a se relacionar de novo depois de tudo que tinha acontecido na vida dele. E foi um dia que eu estava super nervosa, muita coisa acontecendo na minha vida, era um dia super importante para mim profissionalmente, eu ia ter um reconhecimento profissional no final do dia, tinha muita coisa, eu também estava voltando ao trabalho, eu estava assim, correndo para tentar, como sempre, dar conta de tudo. E eis que esse dia de manhã, o Francisco falou para mim, mamãe, você vai me buscar hoje na escola? E eu falei, meu filho, eu não vou conseguir te pegar na escola. E ele olhou bem no meu olho e falou, eu não vou para a escola. Eu falei, Fran, você precisa ir, eu tenho que trabalhar e você vai para a escola. E ele falou, tá bom, mamãe, eu só vou com um motivo, de uma forma. Se você for me buscar na aula vestida de Buzz Lightyear. Esse foi o Fran e essa sou eu. Vocês perceberam que eu consegui essa fantasia correndo no chat ali, no grupo, no WhatsApp com os amigos. E eu consegui uma fantasia que está um pouco grandinha para mim, mas lá fui eu, cumpri o combinado com meu filho, vestida de Buzz Lightyear na escola, com o bebê Batman no meu colo, buscar o Francisco na escola. Cheguei correndo, peguei o Fran na escola, tudo parecia dar super certo quando eu encontrei com uma grande amiga minha na saída. E ela sabia que esse seria um dia especial para mim, que eu teria essa homenagem no final do dia, tudo aquilo acontecendo. E ela falou para mim, Bia, nossa, você é perfeita, como que você dá conta de tudo isso? É tanta coisa na sua vida, você está aqui vestida de Buzz Lightyear, de Toy Story, na porta da escola, e daqui a pouco você vai para o trabalho. E aquela pergunta dela de como eu dava conta de tudo aquilo me tocou profundamente, porque eu percebi que eu estava passando uma imagem errada para as pessoas. E eu consegui falar pela primeira vez que eu não dava conta. E eu respondi para ela, amiga, eu não consigo, eu não estou dando conta. Aquele momento, pessoalmente, eu estava passando por uma fase um pouco sensível na minha vida pessoal. E eu percebi que eu estava estereotipando para fora que estava tudo perfeito na minha vida. E seria muito mais cuidadoso da minha parte poder falar que não, que eu não estava dando conta e que eu não conseguia. E essa, para mim, foi uma grande virada de chave da forma do meu comportamento e como eu comecei a cuidar das outras mulheres que estavam ao meu redor. Eu tentei dar conta de tudo por muito tempo, eu achava que ia ser possível, eu queria rodar todos os pratos da minha vida. E, de repente, eu entendi que, no final, eu precisava era suavizar a queda de muitos deles que estavam, sim, caindo. Tinham coisas que não estavam bem, pratos que estavam caindo, e eu não ia conseguir ser nota 10 em todas as frentes e verticais da minha vida. Muitas delas iam cair. E foi aí que eu pensei, parei e comecei a me comportar de uma outra forma. E hoje eu quero fazer esse convite para todos vocês. Quais foram os nãos que moldaram a sua vida? Muitos de nós temos nãos nas nossas trajetórias e nãos
que foram moldando quem a gente é. Bom, e eu vou contar um caso pessoal. O não dele moldou a minha vida profundamente. Para quem não conhece, esse aqui é o Abílio Diniz. Era 2006. Eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, onde eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio. Eu era recém-formada em administração com ênfase em marketing e o sonho da minha carreira era ser trainee do Grupo Pão de Açúcar. Consegui participar do processo seletivo do trainees do Grupo Pão de Açúcar e nós éramos em 5.100 candidatos. Eu lembro até hoje quando eu recebi esse e-mail, 5.100 candidatos. E estava eu lá, firme e forte, no sonho da minha vida. Bom, foi um processo longo, acho que um processo seletivo, se não me engano, de 3 ou 4 meses na época. Eu já morava em São Paulo e eu fui firme e forte fazendo esse processo todos os dias, tentando, conquistar aquele sonho tão grande de carreira. De 5.000, se não me engano, acho que fomos para 1.000 e pouco. Depois, para uma próxima fase, já numa dinâmica em grupo, com todo mundo junto, onde viramos 500 candidatos. A próxima fase, acredito que a gente foi para quase 250 ou 100, e essas pessoas iam se conhecendo e se conectando, e eu ali, muito próxima do meu sonho profissional. Bom, a última fase, nós éramos em 6 pessoas que foram para a entrevista final com ele, o Abílio Diniz. O Abílio, nessa época, ele era o presidente do conselho do Grupo Pão de Açúcar, ele liderava o GPA, e ele entrevistou 6 candidatos e escolheu 5. Eu lidei com esse não por alguns anos na minha vida. Eu fiquei muito frustrada de não ter sido escolhida pelo Abílio. Eu pensava sempre, mas por que ele não me escolheu? O que aconteceu comigo? O que eu fiz de errado naquela entrevista? Eu fui tão bem no processo inteiro, na entrevista final, com o dono da empresa, eu não passei, eu fracassei. E, na verdade, esse não moldou a minha vida. Depois de ter recebido o não do Abílio, eu tive uma outra carreira profissional, passando por milhares de empresas super especiais, mudei para o Rio de Janeiro, meus filhos nasceram, e eu tenho certeza que a minha carreira no GPA teria sido linda e tudo teria sido ótimo, mas eu não estaria aqui hoje se eu tivesse recebido um sim do Abílio. E eu quero também fazer mais um convite para a gente. Além dos nãos que a gente recebe, é muito importante que a gente também faça os nossos nãos, que a gente fale os nossos nãos. E que nãos que a gente ainda teme dizer para nos libertar. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de nós, a gente está com nãos engasgados, na garganta para falar para alguma coisa. Pode ser para uma pessoa, para um projeto, para uma empresa, para um estilo de vida. Mas falar não e nos evoluirmos, e libertarmos esses nãos engasgados na garganta é muito importante. Bom, eu também queria contar mais um caso pessoal para os nãos que eu falei, para buscar a perfeição e a aceitação. Como eu já falei antes, eu tentava sempre mostrar que estava tudo bem, que a minha vida estava perfeita, e eu queria mostrar para todo mundo que eu estava dando conta de tudo. Para mim, foi muito importante quando eu consegui aprender a dizer não está tudo bem. E muitos dos meus amigos receberam fotos como essas, em momento em que as coisas não estavam boas na minha vida, em que, ao invés de mentir e falar, não, está tudo bem aqui, eu estou dando conta de tudo, eu conseguia dizer, não, eu não estou bem. E eu me libertei dessa prisão invisível de fingir que estava tudo bem, e, na verdade, eu me libertei de uma imagem que era uma imagem idealizada, que eu estava tentando passar para os outros, e nem eu entendia muito bem o porquê. E eu acreditei que isso era muito importante, não só para mim, como profissional, como mulher, que eu estava ali tentando idealizar. Isso acabava prejudicando muito as nós mulheres, mas também, em outras medidas, não só nós, sociedade, mulheres, homens, mas também, principalmente, nós, líderes. Bom, eu acredito fortemente que a gente precisa desconstruir a ideia de superpessoas. A gente não está aqui para ser herói, a gente não está aqui para fazer as coisas mais perfeitas do mundo, a gente não está aqui para ser super heroínas, Ser super pessoas está fora de moda e não é mais legal. A gente está aqui para entender o que está dentro da gente e que a vulnerabilidade é, de fato, o grande poder. Hoje já está mais que provado que vulnerabilidade gera empatia e empatia gera confiança. E hoje a gente está vendo o mundo super acelerado, a tecnologia está aí, estamos falando muito de inteligência artificial, e a competência mais importante de um líder é a empatia. Com um monte de máquina e tudo que está acontecendo, nada melhor do que o coração para liderar. E esses números já estão mostrando até para a gente resultados fortes dentro de empresa. Em empresas em que a gente tem liderança humanizada e empatia no core delas,
a gente já vê 40% menos de chance dos funcionários desenvolverem burnout. Então, as empresas que são empáticas e cuidadosas com seus funcionários têm hoje a sua saúde mental melhor. Empatia reduz o estresse e fortalece a saúde mental de todo mundo. E a gente também vê que 76% dos colaboradores das empresas estão mais engajados e 61% conseguem ser mais inovadores quando a empresa que eles trabalham é mais empática e mais cuidadosa. E 50% desses funcionários também respondem que eles querem permanecer nessas empresas e, consequentemente, o turnover é menor. Então, em empresas empáticas, a gente também tem retenção. Esse gráfico foi muito interessante, ele mudou muito a minha forma de enxergar o mundo, principalmente como líder. Olha que interessante, esse aqui é um gráfico super recente de uma pesquisa feita este ano que mostra para todo mundo o seguinte: hoje, todo mundo que está infeliz responde aqui o motivo da sua infelicidade. E 86% das pessoas que estão infelizes por causa dos seus chefes, por causa dos seus líderes. As pessoas são mais infelizes hoje por causa de uma liderança do que de um problema de relacionamento com o cônjuge ou com algum problema de saúde dos filhos. Então, hoje, os nossos líderes e os nossos chefes são as pessoas que nos fazem mais infelizes. E foi com esse gráfico que eu fiz a analogia contrária e trouxe isso para o meu estilo de vida. Porque se nós, líderes, somos capazes de fazer 86% das pessoas que estão infelizes tristes, nós também somos capazes de fazermos as pessoas que estão ao nosso lado felizes. Então, sim, está na mão de nós, líderes, né, sermos também pessoas que cuidam das outras para fazermos elas felizes. Então, eu gosto muito de olhar ele por este ângulo contrário. E aqui eu queria trazer também o que diferencia um grande líder, né? A gente está falando de liderança e como que a gente olha para essa liderança com um pouquinho de mais cuidado. E, obviamente, que nada vai ser diferente do que gente. O que diferencia hoje um grande líder são as pessoas. As pessoas movem as pessoas o tempo inteiro, então não teria como ser diferente, né? E as pessoas não estarem no centro também da liderança. E eu gosto muito dessa analogia que eu venho trazendo diariamente, não só para a minha equipe, mas também em conversas, de que num mundo onde, né, a tecnologia está à nossa frente, tudo está acontecendo, inteligência artificial acontecendo de uma forma super acelerada, é um mundo high-tech, né? A tecnologia, ela é um meio para acelerar os processos e resultados. Mas olha que importante a gente olhar para o outro lado, de também sermos high-touch e acharmos esse equilíbrio entre as duas coisas, porque no final, o touch é o impacto humano que gera esse diferencial nas relações. Ser tech acelera, ser touch conecta. E esse líder humanizado do futuro, né, que a gente precisa ser, ele está no meio dessas duas coisas. E ele é esse profissional que está sendo pedido constantemente para o nosso futuro. Bom, de forma rápida, eu queria passar 4 práticas, né, que são importantes para a gente relacionar agora essas relações de trabalho de uma forma cada vez mais humana. A primeira, e super importante, e parece óbvia, mas não é a comunicação efetiva. Vocês sabiam que numa sala de reunião com 3 pessoas que fizeram uma reunião, a partir do momento que elas saem, a chance delas não terem entendido a mesma coisa é de 62%? Então, são 3 pessoas numa sala de reunião conversando sobre o mesmo tema, A entendeu uma coisa, B entendeu outra coisa e C entendeu outra coisa. É muito óbvio, né, a gente entender que, de fato, a gente precisa se comunicar cada vez melhor e também ouvir cada vez melhor. A segunda, adaptabilidade, né? A gente está falando muito sobre o movimento que o mundo está vivendo. Os líderes têm que se adaptar para esse novo mercado, para esse novo formato. Então, a gente tem que ter o que a gente chama de mindset inovador e se adaptar. Quantas vezes não entramos em reuniões ou em projetos, né, de faculdade, o que for, que sempre tem alguém que está ali há mais tempo que fala: a gente já tentou isso antes, não deu certo, nem tenta de novo. Isso é super clichê. A gente vê pessoas que são reativas às mudanças, que não estão abertas ao futuro. E isso ficou para trás. O terceiro, o reconhecimento individual, super importante também. Eu acho um fracasso, né, as lideranças que ficam, não, o fulaninho ali não tem pensamento estratégico e fica tentando melhorar coisas nas quais as pessoas não necessariamente são boas e talvez não querem ser.
é tão importante hoje a gente olhar para o indivíduo e ser cada vez mais cuidadoso com o que é a fortaleza dele. Se a gente sabe que aquela pessoa é um bom estrategista, é um bom criativo, é um bom planejador, por que a gente não põe a nossa intenção, a nossa força e a nossa energia no que essa pessoa tem de melhor? Então, esse convite ao reconhecimento do indivíduo. E quarto, e muito importante, a consistência individual, sempre. Aliás, não adianta a gente ser só o número 1 ou o número 2 no começo ali, perto de uma reunião ou de uma avaliação de equipe. A gente tem que pensar nesse ciclo aqui o tempo inteiro, consistentemente, para que esse líder entre no centro. E, além disso, as nossas características como líder humanizado, né? É muito importante também termos ações humanizadas. E aqui vão 5 delas. A primeira, curiosidade, para a gente aprender sempre e, obviamente, enxergar, estar aberto ao novo. Não existe espaço hoje para pessoas não curiosas. Segundo, coragem para mudar e se reinventar constantemente. Terceiro, a gente falou um pouco já sobre isso, que é a questão da inteligência emocional hoje no centro de tudo, para inspirar e conectar essas pessoas. Quarto, a empatia, para a gente entender cada vez mais além do que está escrito, além do óbvio, e ter empatia para enxergar ainda mais. E quinto, e para mim o mais importante, a vulnerabilidade, porque, como já falado, ela gera confiança e também autenticidade nas relações. Eu acredito muito, gente, que o futuro será liderado de fato por quem sabe sentir, e não só por máquinas e robôs, e de fato quem tem um coração para sentir. E tem essa frase que eu levo muito a sério. A Minouche Shafik, ela estuda o comportamento humano há anos, ela é uma coordenadora inglesa, muito sólida no que ela faz, e ela traz essa frase muito potente, que no passado os empregos eram sobre músculos, agora eles são sobre cérebros, e no futuro eles serão sobre o coração. Para mim, liderança não é um cargo, não é um organograma de empresa, ele é um comportamento. É a forma como todos nós nos comportamos todos os dias. Então, todos nós aqui somos líderes, porque a gente está se comportando o tempo todo, tomando atitudes, cuidando de pessoas, de gente, todos os dias da nossa vida. Então, eu acredito muito neste comportamento e como a gente vai cuidar dele para que os nossos relacionamentos, fora e dentro das empresas, sejam cada vez melhor. Ser um líder humanizado não é um desafio do futuro, é uma escolha hoje do presente. E é super importante que a gente deixe os nossos super-heróis para trás, que a gente deixe os nossos nãos para trás, né, e aprenda também a falar nãos, falar sims, e abrir o espaço para o novo. Eu acredito muito que essa é a mudança, e eu queria fechar hoje convidando aqui todos vocês a pensarem que tipo de líder você escolhe ser amanhã. Obrigada.